E hoje, como nós estamos chegando perto de uma época muito importante, de uma época de alta espiritualidade, nós escolhemos um tema para falarmos dos simbolismos da rosa, frente à importância que a rosa tem, tanto na parte afetiva, sentimental, como na parte mental e principalmente na parte espiritual. Existe uma influência muito grande da rosa no psicomental, em nossa alma, e também existe toda uma ligação da rosa com princípios superiores que nós chamamos princípios espirituais. A rosa é a flor da roseira, este arbusto que todos nós conhecemos, que tem espinhos, onde as rosas são as flores retangulares e formam, através de sua estruturação, pentapétalas, ou seja, as pétalas da rosa têm o formato de um pentagrama, formam 5 pétalas, daí ela tem essa estrutura de pentapétalas. E nós temos as rosas vermelhas, brancas, a rosa propriamente dita, com a cor rósea, e a amarela. E a rosa, por incrível que pareça, esta flor, esta planta, a roseira, tem muitos estames. E estames representam o órgão sexual masculino, que tem o pedúnculo e a antera, que contém os sacos polínicos, ou o pólen, ou o elemento de reprodução masculino da rosa. Veja que a rosa tem todo um aspecto feminino, mas também tem dentro de si todo um aspecto masculino, em termos assim de órgãos sexuais das plantas, como o estame que nós falamos. É o aspecto feminino da rosa dentro do aspecto masculino, e é por isso que a rosa influencia tanto a mulher como o homem, e porque a rosa também se manifesta como o grande símbolo do amor. E as cores da rosa, nós temos a branca. A rosa branca denota paz, denota amor, altruísmo, pureza, e a gente tem todo este sentimento relativo à rosa branca, uma sensibilidade muito forte. A rosa de cor rósea, a rosa propriamente dito rosa na cor, tem toda uma influência na afeição, no carinho, na sensualidade, no afeto. Veja a importância da cor rósea nesta flor. Mexe com esta parte da sensualidade, esta parte afetiva, tanto no homem e principalmente na mulher. E esta cor rosa também liga-se à própria intuição, quando nós transcendemos esses aspectos não do psicomental, não de nossa alma, mas sim para a espiritualidade. E esta cor rósea, todo este atributo róseo, liga-se ao chakra ágina, que fica entre as sobrancelhas, à frente da testa, o chakra que corresponde à terceira visão, através da qual nós despertamos a intuição ou a capacidade búdica. Nós já falamos da rosa branca, da rosa rósea, e vamos falar da rosa vermelha. A rosa vermelha já tem um atributo muito mais forte. Ela significa paixão no astral, uma emoção forte, uma luta pelo valor feminino, é a própria expressão marciana de Marte. E como existe também uma ligação direta de Marte, do planeta Marte, com Afrodite, a deusa do amor, nós temos aquela paixão provocada pela rosa vermelha. E também tem toda uma conotação, já que ela é ligada a Marte, com a ética, com a política, com a arte de governar. É uma maneira, usando a rosa vermelha, que nós temos de poder usá-la para governar. Governar os sentimentos daquele que a gente doa estas rosas. E existe também a rosa amarela. Esta rosa amarela já tem uma outra conotação. Ela envolve com aspectos intelectuais, com a inteligência, com a razão, com a consciência, e ela liga-se às forças de Mercúrio. E Mercúrio representa este planeta do mental superior e também ligado ao próprio mental concreto. Veja que as cores da rosa exercem influências diferenciadas em todos nós. E assim sendo, nós temos a rosa como um grande elemento para mexer com a nossa força anímica. A rosa desperta a alegria, o bem-estar, o contentamento, o prazer, a excitação, a aventura, a felicidade. E veja que tudo isso coloca o nosso estado de ser focado em nossa astralidade e nossos aspectos emocionais. E a semente da rosa, ela tem almíscar, que é o próprio veículo que mantém o perfume, daí o perfume da rosa ser duradoura, porque a própria semente tem este elemento que é o elemento de transporte ou de manutenção da própria essência do próprio perfume. E aí o perfume da rosa
rosa ser prolongado, ser especial, ser inebriante, sagrado e divino. E esse perfume também tem uma ligação diretamente às cores. O perfume de uma rosa branca é diferente do perfume de uma rosa vermelha. O perfume de uma rosa branca acalma, proporciona preguiça, a pessoa fica assim um pouco mais parada, um pouco mais lerda. Já o perfume de uma rosa vermelha excita, provoca, mexe. É um perfume que nos tonifica e aumenta a nossa excitação, a nossa astralidade. Da mesma maneira, o perfume da rosa rósea também tem uma essência diferenciada. Ela mexe mais com os aspectos afetivos e o perfume da rosa amarela mais com os aspectos intelectuais ou aspectos mais ligados à nossa razão. E todo esse simbolismo da rosa é muito antigo e também muito importante. Nós temos a conhecida dentro da tradição cristã, da tradição católica, a rosa de ouro. É um objeto que o próprio Papa usa e ele benze esta rosa, este adorno, que é uma rosa de ouro, no quarto domingo da quaresma. E ele carrega consigo numa procissão e depois oferece esta rosa para uma pessoa que o Papa quer honrar. Tem toda uma conotação importante, tem toda uma conotação de alta espiritualidade, sendo um dos símbolos do próprio papado, do próprio Papa. E é um símbolo sagrado. E ligado ainda a este símbolo sagrado dos cristãos, nós temos a tradição da rosa de ouro do esoterismo chinês. É uma rosa totalmente especial que dá todos os poderes para aquele que a desenvolve, para aquele que a contém. E esta rosa de ouro da tradição chinesa nada mais é do que uma rosa de 8 pétalas, que é o nosso chakra Vibhuti, o 8º chakra que nós temos, que representa a síntese dos outros 7 chakras. E este chakra Vibhuti, ao ser acordado, ao ser desperto, permite os 8 poderes do adepto. Por isso que é um símbolo de poder dentro da tradição chinesa. Vejam a importância que a tradição da rosa de ouro tem, ligando aos 8 poderes do adepto, aos 8 poderes de um ser perfeito, de um mestre da humanidade. E nós temos ainda ligado a este simbolismo, dentro do esoterismo cristão, o simbolismo da própria Nossa Senhora, o simbolismo da Rainha Mãe, da progenitora do Filho de Deus feito homem. Vejam que a rosa, ela tem toda uma conotação espiritual e astral que vai muito além do que nós imaginamos. E existe o termo que todos vocês já ouviram falar, que é a Rosa Cruz, uma fraternidade secreta que tem diversas origens. Ela se manifestou em vários pontos através dos ciclos evolutivos da marcha das civilizações. É difícil dizer a origem exata da Rosa Cruz, porque ela é muito antiga, é um símbolo milenar, é um símbolo ligado diretamente ao processo de autoconhecimento e também a todo um processo que desperta os poderes latentes que todos nós temos. A rosa dentro da maçonaria representa, ou a própria Rosa Cruz, o 7º grau da 4ª ordem do rito francês da maçonaria francesa, onde esta rosa é associada com uma ave que é o pelicano. É aquela grande ave aquática que tem um bico grande e na parte do bico de baixo tem uma bolsa no maxilar inferior, onde ele guarda os peixes para comer depois. E o pelicano é um grande símbolo da filantropia. Aí vem os mistérios do pelicano, esses mistérios sagrados ligados também ao sistema Rosa Cruz. E a cruz é o próprio símbolo maçônico da justiça, do quaternário, da evolução humana e também da imortalidade. É a cruz. E a rosa, dentro dos conhecimentos maçônicos, é o simbolismo do segredo. É aquilo que deve ser guardado como a rosa guarda dentro de sua manifestação ou dentro dos seus valores espirituais. E estes Rosa Cruzes são os discípulos de um grande adepto que surgiu um pouco mais recente, cujo nome é Christian Rosenkreuz. Este Christian Rosenkreuz, que viveu na Alemanha em 1460. E esta história está, junto com seus discípulos, disseminada através do conhecimento histórico por um livro conhecido como Fama Fraternitatis Rosa Crucis, escrito em
1614, onde os membros guardavam segredos e se manifestavam periodicamente a cada 50 anos. E esses mistérios rosacrucianos, que tiveram este apogeu em 1460 e depois em 1614, a partir de 1614, nós temos os mistéririos Rosa-Cruzes ligados aos mistérios egípcios, porque a verdadeira Rosa-Cruz, ela já existia também junto aos egípcios, junto aos cabalísticos e também junto aos antigos teósofos que seguiam os ensinamentos e os conhecimentos hindus. E nesta fraternidade Rosa-Cruz, nós tivemos uma grande participação do grande Paracelso. Este ser Christian Rosenkreutz nasceu em 1378 e com 16 anos começou a ter um contato com a alta magia, com mestres da magia, e depois, com 20 anos, viajou ao Oriente Médio, onde ele esteve na Palestina, no Egito, sendo iniciado nos mistérios maiores. E voltando para a Europa, para a Alemanha, fez todo este processo de ensinamento destes mistérios rosacrucianos herméticos muito fechados. E depois este ser passou a viver numa gruta, isolado, e morreu com idade avançada. E existe uma pequena capela na Alemanha ligada aos grandes mistérios de Christian Rosenkreutz, dizendo que ele nasceria para o lado do Ocidente um pouco depois, e tem até a data do seu nascimento. E ele surgiu e nasceu, e corresponde a uma manifestação recente aqui na face da Terra, da própria manifestação de São Germano, onde desenvolveu um trabalho muito importante, um trabalho oculto junto às ordens de iniciação e junto também ao nosso colégio iniciático, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Veja que a rosa representa a própria pedra filosofal de todos os alquimistas. A rosa é a favorita de Vênus, da grande deusa Vênus, da quinta hierarquia, e é por isso que a rosa aberta se manifesta numa forma de pentapétalas, ou de 5 pétalas. E Vênus, a deusa do amor, Afrodite, tinha como a rosa o seu grande símbolo. A rosa, o encanto das graças, a rosa que nasceu da gota de sangue que foi formada no dedo do grande, do bonito Adonis, este ser mitológico que representa a própria beleza. Veja que aquela gota de sangue no dedo de Adonis se transformou numa rosa. E a rosa cruz, dentro dos mistérios rosacrucianos, temos sempre o pentagrama envolvido por 7 rosas, formando assim um jogo de 12 elementos que, correspondendo estes 12 elementos às 12 hierarquias, corresponde também na mitologia aos 12 trabalhos de Hércules, que foi acorrentado pelas amarras feitas por Hefesto no Cáucaso. Aí vem, ligado aos mistérios de Prometeu, ligado a todo este processo, temos o mesmo Prometeu acorrentado no Cáucaso. Hércules foi o grande herói que conseguiu libertar Prometeu acorrentado no Cáucaso. E a gente sabe que existe a águia que durante o dia comia o fígado de Prometeu e voava aos céus. E à noite o fígado crescia, e neste jogo terrível tem todo o sofrimento do Prometeu acorrentado no Cáucaso, ligado aos mistérios de Hércules, aos trabalhos de Hércules. Hércules que num dos seus 12 trabalhos libertou o Prometeu acorrentado. E a águia descendo dos céus representa a mente superior, e o fígado a mente inferior. Representa o castigo que Prometeu recebeu por ter roubado o fogo dos céus e doado aos homens, o fogo das chispas do carro de Apolo. Isto tudo aconteceu na Ásia Menor, onde fica o Cáucaso e estes mistérios ligados aos mistérios de Hércules. E lá, nesse local, é o ponto onde existem as mais belas espécies de rosas. Rosas essas que foram disseminadas depois para as culturas dos hebreus e também para o Egito. Aí vem todo o simbolismo da rosa cruz, ligado também à rosa como a flor, aos mistérios sagrados da rosa e também a toda a origem rosa cruz que se deu no Egito. E as 7 rosas representam, em volta do pentagrama, 7 irmãos maiores rosacrucianos que vêm ao mundo ajudar no processo de evolução. E os irmãos menores, com a consciência ainda em aquisição, ainda necessitando de um trabalho maior, entram em contato com estas 7 rosas, com estes 7 irmãos maiores, à medida que adentram no mistério da rosa. E dentro desses mistérios maiores rosacrucianos, nós temos a rosa com todo o seu potencial no dia 21 de março. 21 de março, que é o ponto vernal, o ponto de escravidão que marca o referencial de todo o giro da
da abóbada celeste, que é o início da primavera no hemisfério norte. 21 de março, o ponto de Áries, o ponto onde começa a primavera, onde Perséfone, que corresponde a Core, raptada por Plutão, elevada aos mundos inferiores, volta para ver a sua mãe Deméter, e a sua mãe Deméter, que é a própria terra, a mãe Géia, a Mater Réia, a matéria, a própria terra, faz com toda alegria de rever a sua filha uma vez por ano, durante 3 meses, que corresponde à primavera, se enche de alegria. E a rosa representa a síntese de toda a primavera, isto no hemisfério norte. Por isso, a rosa também é o símbolo de renascimento, é o símbolo da primavera, é o símbolo de Perséfone e é o símbolo também de Plutão, vermelha como Hades, a terra, o deus dos inférios, o deus dos mundos infernais, é o próprio símbolo de Plutão. Aí liga-se a estes mistérios gregos maiores. E nós temos também ligado aos mistérios maçônicos e também aos mistérios das ordens herméticas, das ordens fechadas. A rosa é um símbolo de segredo. Nas reuniões herméticas, onde eram discutidas ou tratados temas, assuntos onde era necessário manter um segredo, para que todos soubessem que aquilo que seria discutido naquela reunião não pudesse ser divulgado para ninguém, colocava-se sobre a mesa, no alto pendente, um ramalhete de rosas. Sob aquela mesa, ou então sob rosa, que é um termo oculto, não poderia ser revelado nada do que se falasse naquela reunião. Durante o período onde fossem tratados assuntos herméticos, a rosa estava presente. Ela representa o símbolo do segredo, das ordens secretas, inclusive da maçonaria. Quando retirasse aquele ramalhete de flor, ou então aquele vaso cheio de rosas, que estão rosas fechadas, mostrando que o segredo deve ser mantido, quando tiravam, aí então o assunto que ia ser tratado poderia ser divulgado. E a rosa representa também a identificação de irmãos maiores nos mistérios maiores. E na casa de cada irmão maior, de cada irmão compromissado com os mistérios humanos, existia na porta da frente, ladeando, no lado esquerdo e também no lado direito, rosas, uma rosa branca e uma rosa vermelha. Isto indicava que aquele ser que morava naquela casa era ligado aos mistérios da rosa, aos mistérios dos segredos. E a rosa fechada, ela representa todo um valor, a rosa como botão. E quando ela abre, ela perde o seu valor e se destrói rapidamente. Por isso que a rosa fechada é o símbolo do segredo, é o símbolo do próprio ermitismo. E ligado ainda a estes mistérios da rosa, nós temos a rosa da huasca, a rosa que existe quando nós pegamos o cipó, que é o mariri, este cipó que corresponde à huasca, a este cipó de onde se extrai o chá de Santo Daime, ou huasca, a ayahuasca, segundo a nossa tradição indígena da Amazônia. Quando nós cortamos esse cipó, na parte de corte, na face de corte do cipó, nós vemos a forma de uma rosa aberta com todo o seu desenho, esta rosa que simboliza algo sagrado dentro daquele cipó. E daí vem todo o mistério das plantas professoras como o mariri, este cipó que representa a essência através da qual esta planta professora, segundo essa tradição indígena, segundo a tradição da pagelança e do próprio xamanismo, permite alcançar mistérios maiores. O assunto do nosso programa de hoje é mistérios da rosa. Nós estamos falando dos simbolismos da rosa. E nós vimos todo esse simbolismo, a atuação da rosa na nossa parte psíquica, na nossa parte emocional, e todo este processo é muito importante. Mas a rosa está presente também em vários outros processos. Nós estamos falando da rosa da huasca, deste chá onde a pessoa, antes de tomar o chá, neste ritual que nós chamamos ritual de Santo Daime, ou então da união do vegetal, e outras instituições, muitos grupos espíritas utilizam o chá de São Daime para despertar a espiritualidade. Isto tudo é muito relativo, porque a verdadeira espiritualidade somente é desenvolvida por uma consciência superior e não simplesmente através de um chá. Mas, através desta prática, toma-se o chá tem componentes, ele tem aditivos, e este produto, que é um cipó, que é um mariri, misturado com outras folhas, que é para dar cor, porque este produto apenas, que é o cipó, ele não tem cor, ele vai dar efeitos branco, cinza, branco e negro, efeitos assim branco e preto. Mas quando a gente agrega outros produtos, como a chacrona, ela traz luz no efeito e a pessoa então
então passa a ver efeitos, passa a ver cores e passa a ter percepções usando este chá. Por isso que é chamado de planta professora. E isto foi descoberto graças à rosa, porque como nós falamos no primeiro bloco, quando se corta o cipó, a gente vê o desenho de uma rosa na face de corte que nós temos no cipó. E aí vem o mistério da rosa ligado a esta tradição indígena, a pagelança, que Irineu Serra, há mais de 30 anos atrás, trouxe para a civilização dos índios, e aí vem então a prática do Santo Daime, que procura desenvolver a espiritualidade à maneira deles, que nós não aconselhamos, que todo o nosso processo de espiritualidade liga-se a uma consciência, não se toma nada, não se bebe nada e usa-se apenas a mente para ganhar consciência. Mas como envolve a rosa, por isso que nós falamos. E a rosa representa o grande segredo dos indígenas, a mesma maneira que representa o grande segredo para os cristãos, o grande segredo para os maçons. A rosa é o símbolo do segredo, principalmente na forma de botão, quando ela está fechada, quando nós falamos. Aí, ainda ligado como curiosidade, a rosa, nós temos a rosa dos ventos, a famosa rosa dos ventos, que é o indicador náutico da navegação, que divide o quadrante 8 vezes, dando 32 raios. Veja que dentro dos mistérios, dentro dos instrumentos da navegação, nós temos mistérios herméticos, porque grande parte dos navegadores eram ocultistas. Eu falo daqueles primordiais, daqueles antigos. Eles pertenciam a ordens secretas, como a Ordem de Avis, a Ordem de Maris, que atrás destas ordens havia uma grande sustentação para as viagens de navio, para todo este processo que nós temos de expansão da consciência, expansão do conhecimento da Europa para o mundo todo. Aí o quadrante representa esse instrumental, dando 32 raios, dando possibilidade a 32 caminhos. E isso relaciona-se com os 32 portais do conhecimento, que são os 32 dentes da boca, através dos quais nós temos as raízes. E através dos 32 dentes e suas raízes, nós temos uma ligação direta com as 32 pétalas ou 32 raios dos 4 chakras mais ligados e mais atuantes em todos nós. O chakra raiz, que tem 4 pétalas, ligado ao corpo físico. O chakra esplênico, ligado ao nosso vital, ao nosso corpo vital, que tem 6 pétalas. O chakra umbilical, ligado ao nosso emocional, sentidos, sentimentos, paixões e instintos, que tem 10 pétalas. E o chakra cardíaco, ligado ao nosso mental, o que tem 12 pétalas. O conjunto de chakra raiz e chakra esplênico liga-se à atividade de um corpo físico com vida, por isso são os chakras do corpo. O chakra umbilical e o chakra cardíaco ligam-se então o umbilical ao astral, emocional, sentidos, sentimentos e emoções, e o cardíaco ao mental. E liga-se ao psicomental, à alma. Nós temos 2 chakras, o raiz e o esplênico, ligado ao corpo com vida, e temos 2 chakras, o umbilical e o cardíaco, ligado à alma, ou ao nosso psicomental. O chakra cardíaco mais o chakra umbilical, nós temos o cardíaco 12 pétalas, o umbilical 10, dá 22, que corresponde aos 22 arcanos maiores. E veja que os outros 2 que coordenam a nossa alma, todo o nosso processo, envolvidos que estamos com as hierarquias no contexto evolutivo. Porque o tarô maior representa o envolvimento das hierarquias com a humanidade. E este envolvimento com a humanidade está com a alma da humanidade, com o psicomental, que são os 12 raios ou 12 pétalas desta flor, dessa rosa de 12 pétalas que nós temos no chakra cardíaco, mais as 10 pétalas do chakra umbilical, totalizando 22, representando os 22 mistérios ou arcanos. Depois o esplênico tem 6 pétalas e o raiz tem 4 pétalas, dando 10. Representa o jogo humano na vida, do corpo com vida no processo humano, no jogo do 10, que corresponde à própria matemática humana. Se nós somarmos 4 do raiz, 6 do esplênico, 10 do umbilical e 12 do cardíaco, nós temos 32. Aí vem os 32 mistérios, os 32 raios, os 32 portais, ligados diretamente aos 32 dentes. Quando nós mastigamos, a pressão nervosa, os dentes criando uma pressão entre si, dos 16 de cima com os 16 de baixo, provocam trabalho na raiz, trabalho nervoso, ligado diretamente aos plexos nervosos que nós temos no sistema somático, nos 2 cordões que nós temos a nossa coluna. A nossa coluna, que tem 32 vértebras, temos 31 mais uma, 32 plexos, aí vem todo este processo das pétalas dos raios ligados ao sistema nervoso. É apenas um conhecimento a mais para ver a correlação de uma simples rosa dos ventos com 32 caminhos relacionados
relacionados aos chakras que representam 32 caminhos. É o caminho interior, levando este iniciado que usava esse quadrante como um grande manu, um condutor de povo aos 32 caminhos exteriores. É um grande mistério. E temos também, ligado ainda à rosa, a pedra de Roseta, que é uma espécie de uma rosa que Napoleão, quando invadiu o Egito em 1779, tinha um oficial maior que era o Bussar. E o Bussar descobriu uma pedra chamada Pedra de Roseta que tinha uma tríplice ou uma tripla inscrição hieróglifa dos hierofantes, ou uma linguagem sagrada. Através desta linguagem, que é chamada de demótica, ou uma linguagem egípcia grega, saiu a base para todo o entendimento da língua egípcia e para decifrar os grandes mistérios maiores dos egípcios. Mas a rosa liga-se à rosa cruz, liga-se à cruz, onde nós tivemos o Avatara, o grande Oxua Bem Pandira crucificado. E ele, crucificado na cruz, representa a própria rosa na cruz. A rosa representa o símbolo de um Avatara, o símbolo sagrado, o próprio símbolo de Jesus crucificado na cruz. E representa 5 elementos. Os 4 braços da cruz representam o mineral, vegetal, animal, hominal, representa a terra, a água, o fogo, o ar, representa o colérico, o sanguíneo, o fromático, o melancólico, todo o jogo quaternário, norte, sul, leste e oeste. E a rosa na cruz representa o Avatara, representa o próprio Jesus crucificado. É o grande símbolo do amor sagrado, é o grande símbolo de Cristo. Aí vem a rosa ligado aos mistérios maiores, aos mistérios da paixão de Cristo, aos mistérios de Cristo crucificado. E rosa cruz representa todo esse simbolismo de um Avatara ligado no quaternário terreno. Uma alta consciência, um anjo caído e usando o corpo humano, interferindo no contexto evolutivo, crucificado pela própria humanidade, crucificado na matéria. Este é o símbolo maior da rosa ligado à cruz ou crucificado. Em todos os nossos templos sagrados nós temos no topo, porque os nossos templos são retangulares por fora e por dentro são redondos, porque a figura circular representa o sagrado. Todos os astros, todas as estrelas são perfeitamente redondas, são perfeitamente esféricas. Isto significa o sagrado, é a conotação do sagrado. E no centro deste templo redondo nós temos no topo a figura da Rosa Cruz, uma rosa na cruz, que é o próprio símbolo do hermetismo, é o próprio símbolo das hierarquias, é o próprio símbolo do Avatara. Nós estamos no interregno, numa passagem que começou em 1989 e que vai terminar em 2005, onde a humanidade está se preparando em julgamento para receber mais um Avatara com o nome de Maitreya. E o símbolo desse Avatara também é a própria Rosa Cruz, ou seja, é uma nova rosa que não vai ser crucificada, mas tem, obviamente, o mesmo símbolo, que é o símbolo do amor pela humanidade. A rosa tem este grande simbolismo. E na Bíblia nós temos a rosa no Cântico dos Cânticos de Salomão, onde ele diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, e qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Todo aquele romantismo que Salomão fala liga-se aos mistérios da rosa. E Jesus é também conhecido como a rosa de Sharon. E a rosa de Sharon nada mais é do que tudo isso que eu falei da rosa como símbolo do amor crucificado. Mas o cultismo sem mistérios chega ao seu final e na razão do Ati Neati, Neati Tati, um por todos, todos por um, de mão dadas, faremos do Brasil a pátria do Avatara.